Olá, 12 de junho de 2021. Estamos no nosso drop semanal para o setor moveleiro, resumo das notícias que interessam a indústria moveleira na área econômica, na área de vendas. Essa semana eu queria fazer uma avaliação um pouquinho diferente com vocês. Nós não conseguimos adivinhar o futuro, não é essa a ideia. Mas olhando para o passado, nós conseguimos ter muita informação que nos ajuda a fazer algumas previsões. Iniciando, tradicionalmente, o faturamento acumulado em relação ao ano passado das indústrias, do ano passado para agora, ele vem com uma queda, era 85%, veio para 81%, agora 78%, mas a carteira média de pedidos de 32 dias, 30, 31, vem se mantendo, assim como a inadimplência, 6,8%, 8%, 7,1%. Mas eu fiz aqui um gráfico comparando o faturamento mensal. Faturamento mensal da indústria de imóveis nominal, ano passado e esse ano. Esse ano nós vemos com um faturamento nominal não muito menor do que foi o segundo semestre do ano passado. Mas nós sabemos que houve uma inflação, então nós não podemos fazer esse cálculo direto. Vamos fazer uma comparação com o faturamento mensal por quilo. Significa que o faturamento por quilo esse ano realmente vem abaixo do que foi o segundo semestre do ano passado, mas ainda acima do que houve em janeiro e fevereiro. Maio ainda se recuperou em relação a abril, ou seja, o faturamento não é um faturamento tão ruim comparando um ano com o outro. Mas eu quero fazer um adendo aqui com vocês. Muita gente vai reclamando já nas últimas 2 semanas de venda, o comércio está fraco, é porque subiu muito o preço dos móveis, é porque o brasileiro está sem dinheiro para consumir. Gente, vamos olhar para fora. Países como, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos já está com uma vacinação mais alta, já está com o comércio um pouco mais solto, as pessoas voltando ao normal. Lembra quando eu falava sobre o tamanho da pizza? Falava que o teu maior concorrente ele não faz móveis. O teu maior concorrente é o que pega também o dinheiro no bolso do consumidor. Você tem que concorrer com outros ramos. Bom, e como está essa concorrência lá fora? Nos Estados Unidos, consumidores aumentaram os gastos com varejo em abril, à medida que a recuperação continuou a ganhar força. Porém, gastos com roupa e móveis recuaram. Gastos com restaurante, hospedagem aumentaram, assim como gastos com companhias aéreas, aumentaram 23%. Pessoal, as pessoas começam, assim que começa a aliviar um pouco a questão da pandemia, as pessoas redirecionam seus gastos para outros móveis vai precisar de um certo exercício. É só a gente olhar lá para fora. E como isso está acontecendo aqui no Brasil? Bom, no Brasil, a área de confecção, venda foi impulsionada pela demanda reprimida, volta às aulas em alguns lugares e a temperatura mais baixa. A aceleração mais intensa do que se esperava nas vendas do varejo de vestuário em maio, Brasil. Será? O público popular está sem dinheiro, mas aqui o presidente da Lojas Renner também atende um público popular. Fala que o ambiente melhorou. Bom, então está se vendendo mais confecção e veículo. Os móveis sentiram bastante com o aumento do preço do aço. Veículo, o mercado brasileiro continua comprando praticamente tudo que é ofertado pela indústria. Apenas 10 dias de concessionária, 5 de pátio dos fabricantes. Ou seja, para outros ramos, continua bastante acelerada a venda. Então, nós não podemos olhar para o mercado e falar o mercado está em crise. Não, confecção está alta no Brasil, veículo está alto no Brasil, móveis começa sim a sentir uma dificuldade, mas nós não podemos achar que todo ele dessa forma. Bom, e a tendência dos preços, que é o que sempre preocupa muito, vamos olhar um pouco desses insumos, a cotação mundial. Nós não podemos ter uma visão curta, olhar apenas o hoje, nós temos que olhar o passado para saber se a tendência é diminuir ou não, para que a gente não espere por algo que não tende a acontecer. Bom, olhando para fora, vamos olhar um pouquinho o preço dos commodities. Minério de ferro, por exemplo. Para que olhar o minério de ferro? Porque ele vai dizer o preço de móveis de aço plano, cozinhas, por exemplo, móveis tubulares, molas de colchões, dobradiça, corrediça. Tudo isso é influenciado pela cotação mundial do minério de ferro, sim. E nós somos passageiros nisso, tá? O que o mercado fizer no mundo, nós aqui, humildemente no Brasil, simplesmente vamos pagar a conta. Bom, se nós olharmos por um ano, em dólar, o minério de ferro subiu e subiu muito. Quando você olha a cotação mundial, tudo que sobe, a tendência é cair,
tudo que cai, a tendência é subir. Não vamos ficar com uma visão curta de um ano, não. Vamos olhar um pouquinho mais do que um ano? Bom, olhando desde 2008, nós percebemos que o minério de ferro, lá em 2008, já foi muito mais alto. Em 2009, caiu, naquela crise que nós tivemos. Mas se for olhar aqui em 2011, que ele recuperou o preço, ele levou 4 anos para cair. Então, nós não sabemos hoje se ele vai ter uma queda tão representativa e quanto tempo. A tendência é que isso não ocorra, ao menos a curto prazo. É só olhar lá para as montadoras. Está faltando aço, está se vendendo tudo que tem. Então, não adianta esperar que esses móveis vão sofrer uma queda de preço porque mundialmente vai cair o insumo. Não, não vai. E outros materiais, petróleo. Petróleo influencia diretamente o preço de espuma, resina, tinta, plástico, curvim. Sim, preço do seu móvel. Bom, em um ano, o petróleo cru teve uma alta aqui muito representativa. Vamos olhar também mais amplo, desde 84. Desde 84, o petróleo hoje está muito mais alto em um ano, mas ele já esteve muito mais alto aqui em 2008, gente. 2014. Houve uma queda sim, mas o petróleo, não adianta achar que ele está muito alto que agora cai, porque ele já se manteve em patamares muito mais altos no passado. Então, a tendência é que isso não ocorra. Vamos olhar para um terceiro fator? Madeira. Peguei aqui a questão de madeira serrado, que também tem a cotação mundial, responsável direto pelo preço de móveis de madeira maciça, móveis de painel, MDP, MDF, a caixaria dos estofados, a caixaria box. Os preços também subiram em um ano. Agora, de maio para cá, ele até teve uma tendência de queda. É a contramão do que nós temos no Brasil, porque já tem anúncio para agosto de aumento dos painéis, mas vamos também olhar ele não só em um ano, vamos olhar a longo prazo. Bom, aí é uma situação um pouco diferente, porque o preço da madeira serrada a nível mundial, ela subiu de 2020 para cá, mas não há um histórico dela muito mais alto no passado. Não vamos saber como exatamente ela vai se comportar, mas ela está no patamar bem mais alto do que ela vinha no passado. Algo que tem preocupado bastante a questão da inflação, para todos nós, claro, mas quem lembra da inflação do passado, nós chegamos aqui nos 8%. Maio foi a maior inflação desde 96. Subiu a inflação? Os juros voltaram a subir. A curva já indica uma Selic alta de 7%. E o que significa isso? Quando você tem uma curva alta, uma inflação alta. O mercado, o lojista de imóveis, ele vinha vendendo o 10 vezes sem juros. Aliás, outro detalhe, o Senado já aprovou uma lei, talvez em breve nós não poderemos mais utilizar a questão do 10 vezes sem juros. Essa descrição já não vai poder ser utilizada. Voltando à estratégia que hoje é usada, 10 vezes sem juros, como aumentou muito o preço do móvel, algumas lojas passaram para 12 vezes para diminuir a parcela, de 12 para 15 para diminuir a parcela. As indústrias de imóveis que vendem lá no 30-300, há tempos atrás nós falamos sobre como isso é um diferencial utilizado, mesmo porque se você tem um capital, não consegue um juro muito alto no mercado financeiro, você utiliza isso como diferencial de venda. Pois bem, esse diferencial, esse juro que você não recebia no mercado financeiro, já está mudando. O mercado financeiro está ofertando um juro maior, a taxa Selic vai ofertar um juro maior. Então, esse dinheiro para vender em 30-300, ele tem custo. Outra coisa, as indústrias que venderam no passado em 30-300, hoje estão recebendo o que venderam há um ano atrás, já não repõe mais o painel, a espuma, no preço que ela pagou um ano. Ou seja, essa estratégia começa a ficar comprometida. Você vende com prazo, realmente no passado não custava, hoje está custando. E isso acaba complicando bastante. O que nós no Móveis podemos fazer? Focar, sim, em design, em produto, serviço, qualidade do serviço prestado, atendimento da tua equipe comercial, cobertura em assistência técnica, prazo de entrega, serviço. Os móveis têm pela frente uma dificuldade aí, concorrendo nessa pizza toda? Eu acredito que sim, mas as pessoas ainda vão querer gastar com móveis. Só tome muito cuidado para que a concorrência dos móveis não seja apenas preço. Volto a bater nessa tecla. O que você tem para poder vender é preço mais baixo que os outros? Você tem muito pouco. Você tem que ter algum diferencial, as indústrias têm que ter algum diferencial. Mas eu quero ouvir você, o que você pensa a respeito disso? Nos ajude o mercado, dê a sua opinião.
Qual o teu pensamento, a tua forma de pensar? Se todos nós compartilharmos os nossos pensamentos, nós vamos achar caminhos para o mercado moveleiro. Vamos lembrar disso, gente. O teu concorrente não vende imóveis, o teu concorrente vende viagem, vende bar, vende restaurante, vende mais um monte de coisa. Vamos unir o setor moveleiro para que a gente possa continuar crescendo. Nós temos uma boa fatia de mercado ainda pela frente, mas vamos se mexer no sentido mais positivo possível. Muito obrigado e até a semana que vem.